Merlin é sem dúvida um personagem bastante curioso no Nasoverse. Esse cara foi importante em vários momentos em Fate Grand Order, e mesmo assim, ele é um personagem que é amado por uns e odiado por outros. Um mago que divide bastante as opiniões da comunidade. Algumas pessoas têm uma dúvida: o que fazia o mago Merlin quando a Bretanha da Artúria desmoronava? Afinal, ele acaba sumindo nessa parte da história. Mas nesse vídeo de hoje, eu vou dar uma explanada no que de fato aconteceu, misturando partes da lenda real, não mencionadas pelo Naso, com as partes que ele criou. Então, já quero deixar claro aqui para vocês, que se futuramente houver alguma alteração de algumas partes do que eu vou dizer, não é um erro meu. Eu apenas preenchi as partes que o Naso não mencionou na lenda do mago, para deixar a história mais completa. Mas antes de conhecer a história de um dos magos mais famosos, deixe o seu like, se inscreva no canal, e venha fazer parte da nossa távola redonda. Sua presença é sempre bem-vinda. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Se eu perguntasse para vocês, alguém aqui conhece a lenda do Mago Merlin? Provavelmente muitos de vocês vão dizer que sim, mas poucos irão saber que esse suposto feiticeiro pode ter a sua origem ligada a mitos até mais antigos que as próprias lendas arturianas. Esse suposto mago carrega muitos mistérios em sua vida. Um deles, e que pouca gente sabe, é que o nome Merlin não é o seu nome verdadeiro. Conjecturas apontam que o nome Merlin, na verdade, seria um título que era dado a todos aqueles que fossem considerados grandes sábios, e portanto, não havia apenas um Merlin, mas vários. Com isso, o provável nome do tal feiticeiro que aparece nos mitos arturianos poderia ser um nome completamente diferente. Existem vertentes que dizem que a pronúncia que seria mais próxima é Emrys ou Myrdin. E esse é apenas um dos mistérios que envolvem a vida de Merlin, pois sobre o seu nascimento temos uma outra história curiosa. O mago Merlin é descrito sendo filho de uma princesa de Gales, e que seu pai poderia ser um incubo sobrenatural que vivia entre a terra e a lua. E então, por causa desse nascimento incomum, a junção de um ser sobrenatural com uma humana, ao nascer, o mago teria herdado algumas capacidades do seu lado paterno. O dom de profecia, a capacidade de prever eventos e realizar obras sem explicação física, fazia de Merlin um jovem completamente incomum. E por causa dessas mesmas capacidades, as pessoas ao seu redor começaram a ter medo dele. E isso aconteceu em um momento muito oportuno, pois quase que no mesmo período, um monarca da Bretanha conhecido como Vortigern tentava erguer uma muralha em uma montanha de Gales. E é contado que toda vez que Vortigern erguia tal muralha, a mesma desmoronava, sendo tragada pela terra. Ninguém tinha uma explicação plausível do porquê a muralha estava sendo derrubada. Então, foi sugerido ao rei Vortigern que a terra só pararia de engolir a muralha se o sangue de um jovem órfão fosse derramado sob ela. Então, como Merlin não tinha um pai humano, e sua mãe nessa época já havia falecido, ele era o sacrifício perfeito para que Vortigern pudesse erguer os muros. Sendo assim, ele foi o escolhido, e foi levado ao local para ser sacrificado. Mas aqui, estamos falando de Merlin. Ninguém é melhor do que ele para escapar de uma enrascada, a não ser que essa enrascada tenha o nome de Morgan. Bom, estando no local e já quase sendo sacrificado, Merlin usa as suas capacidades incomuns, e então, afirma que o seu sacrifício não será a solução do problema. E em seguida, ele ainda afirma que o real problema daquela área é que haviam dois dragões, brigando abaixo da terra, um deles vermelho, e o outro branco. No tocante a essa parte, existem duas vertentes da lenda. Uma delas diz que Vortigern de fato encontrou os dragões abaixo da terra, e os libertou, podendo assim construir a muralha. Já uma outra vertente mais profética diz que na verdade, o que Merlin estava fazendo era uma previsão, e que esses dragões eram analogias a futuros reinados. O dragão vermelho seria a linhagem dos Pendragon, e o dragão branco seria aquele que representava Vortigern. E como a muralha sempre caía, ficou evidente que o que Merlin estava querendo dizer é que o reinado de Vortigern cedo ou tarde iria cair, para dar lugar a um novo reinado, agora liderado por Uther Pendragon, e posteriormente por Arthur Pendragon. Inclusive, é por causa disso que no Nasoverse, a Artúria é representada como um dragão vermelho. Esse dragão vermelho seria o famoso Albion. Já o branco seria a representação do Vortigern, embora no Nasoverso, o Vortigern seja o inseto do abismo na versão das fadas, no Lost Belt. Na história pan-humana, o dragão Vortigern foi mais tarde morto pela Artúria, que o perfurou no peito com a sua lança sagrada.
Essa primeira parte da lenda do Merlin, eu coloquei alguns pontos a mais, não mencionados pelo Naso, para fechar algumas lacunas que ele deixou. E agora, vamos fazer uma emenda com a versão que foi adaptada por ele. Então, desse ponto para frente será o Merlin do Nasoverse. Vamos lá. Após a sua incrível profecia sobre os dragões, Merlin passou a servir Uther Pendragon, sendo uma espécie de conselheiro. E para a raiva de Merlin, Uther era extremamente apaixonado por Igraine, que era esposa do Duque da Cornualha, seu nome é Gorlois. Então, recebendo a ajuda da magia de Merlin, Uther acabou conquistando o amor de Igraine, e então se casaram. Dessa união entre os dois, iria nascer o tão esperado rei Arthur. Merlin chegou a dizer a Uther uma profecia sobre seu filho. Segundo ele, a criança se tornaria seu sucessor durante tempos devastados pela guerra. Vendo que a criança teria uma grande responsabilidade, Uther fez um acordo com o mago e ordenou que seu sucessor deveria herdar a essência de um dragão. Merlin logo concordou, pois bem lá no fundo, ele acreditava que o destino da Bretanha dependeria muito da criança. Então, a menina Arthuria Pendragon acabou tendo a sua essência humana infundida com a energia mágica de um dragão. Quando nasceu, embora não pudesse se tornar oficialmente a sucessora de Uther, por ser uma mulher, Merlin ficou encantado com ela, ao ponto de acreditar e garantir a Uther que seu sexo pouco importava. Ele jurou fazer da garota de cabelos dourados um dos maiores reis da humanidade, e assim o fez. Merlin a criou separada do castelo, a tratando como se fosse sua própria filha. Quando a menina atingiu a idade de 5 anos, Merlin a confiou ao vassalo do rei, Sir Hector. E depois de algum tempo, Merlin a visitou e jurou a Sir Kay manter segredo sobre a questão de seu verdadeiro gênero. Com isso, a menina foi criada como um menino, sendo guiada para se tornar um nobre cavaleiro. Merlin acabou atuando como um pai para ela, ensinou muitas coisas a Arthuria, como ler o futuro através das estrelas, e também ensinou a ela como usar uma espada. Vendo que se aproximava o tempo do dragão vermelho assumir o seu lugar, Merlin preparou a espada Calibur para com ela garantir a escolha do rei perfeito. Então é contado que enquanto os outros cavaleiros se preparavam para uma justa para decidir a realeza, Arthuria se aproximou da espada e se preparou para puxá-la. Foi nesse momento que Merlin apareceu diante dela e lhe disse para pensar bem, e conclui dizendo que puxar a espada da pedra é o mesmo que deixar a humanidade para se tornar um rei. Se Arthuria puxasse a espada da pedra, o seu destino estaria decidido, e ela teria uma morte miserável, e Merlin mostrou a ela o fim que ela enfrentaria. Mesmo assim, a garota estava decidida a ser o rei, pois na visão que Merlin havia mostrado a ela, Arthuria viu pessoas sorridentes e felizes. E por isso, sem hesitação, e imaginando ser o correto, ela puxou a espada. Agora, a menina já não era mais uma menina, mas o novo rei de toda a Bretanha. Ao deixá-la, o mago disse que, em troca desse milagre, ela perderia o que é mais importante para ela. Bom, mas o mago não deixou Arthuria sozinha com o seu reino. Ele continuou guiando o rei pelo seu caminho, até que seu destino fosse cumprido. Ele teve papel muito importante ao lado da Arthuria, principalmente quando ela perdeu a Calibur, a mesma espada que ela havia puxado da pedra. É contado que quando tal evento ocorreu, Merlin foi quem guiou o rei até a Dama do Lago, conhecida como Vivian. E das mãos da fada que surgiu do fundo de um lago, Arthuria recebeu a Avalon e a Excalibur. Sabendo que a espada era poderosa, e sabendo que a bainha era mais importante, Merlin pressionou Arthuria com uma pergunta. O mago perguntou a ela qual das armas era a mais decisiva. E por se encantar com a espada e suas capacidades, Arthuria não pensou duas vezes e respondeu, a espada. Merlin, vendo a sua inexperiência, a repreendeu dizendo, por favor, não se engane aqui. A espada corta o inimigo, mas a bainha te protege. Enquanto tiver a bainha com você, não derramará o seu sangue e não sofrerá ferimentos. Você deve realmente valorizar a bainha e não a espada. Bom, além disso, Merlin continuou guiando o rei. E foi por causa dele que nasceu a Mordred. Essa parte da história eu conto aqui no canal, vou deixar no card. Pois é, foi graças ao mago que a Saber de Apócrifa nasceu, e foi esse nascimento incomum, que não deveria acontecer, que levou o reino da Bretanha à ruína. É contado que Merlin, por possuir uma extraordinária clarividência, comparada à de Gilgamesh, e até mesmo a do Rei da Magia, teria sido capaz de prever o colapso da Távola Redonda, e as futuras crises na Grã-Bretanha. No entanto, ele não conseguiu interferir e ajudar a Arthuria. Na história oficial, é contado que Merlin acabou se apaixonando pela fada Vivian, ou Viviane. Esse caso amoroso que ele supostamente teve com a fada, fez ele ter alguns problemas.
Embora o Naso não tenha explicado o que de fato aconteceu na versão dele, na lenda oficial, é contado que Viviane estava fingindo amar Merlin. E como Merlin estava cego de amores por ela, ele não percebeu que o que Vivian queria era aprender as magias que o mago possuía, e depois prendê-lo ou matá-lo. Tudo isso porque ela tinha medo do lado íncubo do Merlin. Isso de acordo com a história oficial. Agora, voltando para a história do Naso, é contado que o mago, sem ter muitas opções nessa situação amorosa, acabou deixando a Bretanha e abandonando Artúria, algo que ocorreu um pouco antes da batalha final entre Artúria e Mordred, nos Campos de Cama. Segundo Merlin, ele não teve escolha a não ser fugir, pois a mulher de maneiras frias planejava matá-lo, e isso corroborou para a queda da Bretanha. Enquanto fugia da furiosa Viviane, que o perseguia, Merlin tropeçou na fronteira dos dois mundos, uma terra estrangeira conhecida pelo nome de Avalon. Então, quando o sábio cruzou a fronteira dos dois mundos, ele viu um paraíso diante dele, e uma enorme rocha, muito parecida às rochas do Stonehenge. O mago não sabia, mas esse local misterioso seria o fim de sua jornada. Ele pensou que estava longe o suficiente das garras da bruxa malvada, mas estava errado, e acabou caindo direto em uma armadilha. De repente, em um instante, as planícies em que ele estava se transformaram completamente. Paredes maciças de pedra romperam o chão, cercando o mago. Elas voaram sobre ele, estendendo-se verticalmente, e então o mago foi aprisionado em uma enorme torre, uma gaiola de 5 metros quadrados, esculpida no próprio paraíso. Com isso, ficou claro, realmente alguém odiava o mago. Vendo que não poderia escapar desta vez, o mago apenas se sentou em uma rocha saliente. Era muito difícil essa rocha servir como assento, mas a altura era perfeita para que o mago pudesse olhar para o mundo de fora, pela única janela que havia na parede. O céu que ele via pela janela era completamente diferente, não era a Grã-Bretanha da realidade. Vendo que nada poderia fazer, o Mago das Flores relembrou sua antiga jornada e começou a falar com Cat Palang, um familiar escondido em suas vestes. Sendo impossibilitado de morrer ou de escapar, o mago disse consigo mesmo: o fim está próximo, então antes disso, vamos falar do passado. E pela ótica do mago, um novo conto foi escrito. Ali nasceu Garden of Avalon, os contos de um mago que permanece preso em uma terra mágica, vivendo e observando o mundo até os dias de hoje. Um herói que não pode ser convocado numa guerra para ser um servo, mas alguém que com seus poderes incomuns, pode se manifestar no mundo e vivenciar novas experiências. Essa é a história do famoso Mago Merlin. Espero que tenham gostado da história e de algumas curiosidades da lenda oficial do mago mais sem noção da humanidade. Um mago cheio de fama e mistério, de modo que até a criação de Stonehenge já foi associada à lenda de Merlin. Existem alguns contos e lendas que dizem que o Círculo de Pedras na Inglaterra foi construído através da magia de Merlin, que teria feito as pedras que pesam toneladas flutuarem igual papel. Mas mesmo com todo esse poder, hoje o Merlin se lamenta de uma coisa. Ele se lamenta por não poder sair de sua torre e visitar a loja da Salter. Até porque, se ele aparecesse por lá, tenho certeza que a Salter pegava de bicuda. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Então, meus amigos, aproveitem a liberdade de vocês e façam gracinha para o Merlin. Vão lá e dá uma olhada nos produtos da loja da Salter. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se usar o nosso cupom, desconto tá garantido para vocês. Não marquem bobeira e pensem na sua waifu de biquíni. E agora, eu me despeço de vocês agradecendo a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui. E também a todos os grandes mestres e servos que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até o nosso próximo vídeo. Fui, valeu e tamo junto!